Durante essa semana, nós estamos estudando sobre a esperança que os autores do Antigo Testamento tinham em relação à vida após a morte. E como eles identificavam e entendiam esta vida após a morte. E vemos até aqui que esta visão que eles tinham de vida após a morte era completamente diferente da visão que foi proferida por Satanás lá no Éden, de que se porventura Adão e Eva comessem do fruto, certamente eles não morreriam. Eles tinham a certeza de que a morte era o fim. Eles tinham a certeza que após a morte eles não teriam mais pensamento, a alma ela não ficava vagando, a alma não continuava os seus louvores. Eles tinham a certeza de que a morte era literalmente o fim. Mas eles tinham uma esperança. E essa esperança era enraizada nas palavras de Jesus, nas palavras da Bíblia, nas palavras dos profetas. E esta esperança nós vamos falar um pouco sobre ela durante o dia de hoje. Isaías falou bastante sobre esperança. Isaías ele abordou muito esse tema de vida após a morte e como esta vida pode ser acessível a todos nós. Mas Isaías também ele faz um contraponto entre aqueles que não vão gozar da vida após a morte, ou seja, eles literalmente iriam deixar de existir. E como nós estudamos no início da semana falando sobre o sábio e o tolo, o sábio, aquele que confia em Deus e coloca a sua esperança em Deus, o tolo, aquele que confia em si próprio e confia em posses, em riquezas e bens materiais, e esses aí então, basicamente eles não vão ter nenhum sucesso em sua vida, pois após eles morrerem, tudo aquilo que eles construíram vai deixar de existir para ele. E a gente até colocou naquela questão de que muitas vezes serve então de briga para que os filhos e os filhos dos filhos possam então ali ficar lutando para conseguir essas posses. Mas Isaías ele relata aqui sobre a esperança da ressurreição. E não é por bem que, né, na verdade, Isaías ele até mesmo o seu nome como significado fala sobre isso. O Senhor é a salvação. Este é o significado do nome Isaías. E Isaías, então, praticamente durante a sua vida toda, começou a falar sobre isso. E quando a gente olha aqui no capítulo 26, nós vemos o contraponto em que ele relata no verso 14 do capítulo 26, falando que os ímpios que vierem morrer, estes então vão deixar de existir completamente. Não vão mais ressuscitar. Não terão a oportunidade da ressurreição. E quando então ele vai ali para o finalzinho, ali, alguns versos posteriores, no verso 19, ele então fala da esperança daqueles que morrerem no Senhor. Da esperança da ressurreição em Cristo. E ele até coloca, o meu corpo vai ressuscitar. Esta esperança é a mesma esperança que os nossos pais, os nossos antepassados tiveram. A esperança de colocar toda a sua confiança em Cristo e ter a certeza de que Ele é o único que pode nos dar a oportunidade de ter uma vida após esta morte, a morte neste mundo, morrendo então para o pecado e renascendo então para Cristo. Mas para isso então nós não temos que estar do lado de Cristo e não ser considerados tolos. É isso que vem relatando ali nos versos posteriores, esta luta, este contraste entre o ímpio e o justo, aquele que pratica justiça e aquele que pratica impiedade. Que Deus possa estar com você durante o restante desse dia, que você possa entender qual é o conceito bíblico sobre a vida após a morte que Deus quer
colocar à disposição para você. E este conceito, ele vem enraizado então ali com todas as verdades bíblicas, e que nós vamos continuar estudando durante todo este trimestre. E faço esse convite novamente para que você permaneça conosco. Curvemos a nossa fronte. Grandioso Deus, amável Pai, obrigado mais uma vez por abrir a Tua Palavra, estudarmos, que possamos entender que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, nos dando então a oportunidade de termos uma vida após esta vida de pecados que estamos vivendo. Que o Senhor possa nos dar forças para que possamos vencer todas as tentações que o inimigo nos coloca. É isso que eu lhe peço e agradeço no Jesus. Amém.